Fala, tropa, tô na área para trazer as análises dessa quarta-feira com PSG e Arsenal. Meu irmão, eu tô gravando esse vídeo aqui antes de ter acontecido o jogo da Inter de Milão e Barcelona, tá? Eu não sei o que aconteceu. Eu espero que a final seja Barcelona e PSG. Acredito que vai ser um jogaço. Mas se não for isso, irmão, vamos embora que também vai ser um jogaço. Mas Barcelona e PSG seria um super jogo. E eu vou trazer algumas apostas para vocês aqui nesse jogo do PSG e Arsenal que estão interessantes, tá? E não só isso, teremos também Libertadores com Bahia, né? Teremos Sul-Americana, teremos Flamengo, Palmeiras, Vasco, tem muitos jogos aqui. Eu vou estar comentando para vocês aqui todos os jogos, então já curte o vídeo, já se inscreve no canal e na descrição eu deixei o link para você entrar no Clube dos 5%, beleza? E ter acesso a todas as minhas entradas, seja no pré-jogo, seja no ao vivo. Vamos lá, vamos embora. Vamos começar aqui com as análises. Vou começar com os mandantes favoritos. Teremos o Bahia contra o Nacional. E, cara, o Nacional fez um grande jogo contra o Internacional. Mas o grande jogo que o Nacional fez contra o Internacional, para mim, foi mais um problema do Internacional defensivo do que um mérito gigante do Nacional. Óbvio que o time que vai lá e faz 3-0 no Internacional tem mérito, né? Mas foi um apagão do time do Internacional, de verdade. E por pouco o Internacional não virou. O jogo acabou empatado 3-3 e por pouco o Internacional não virou. O Bahia hoje vem desempenhando um futebol excelente, é o líder do grupo e é um time que se defende muito bem, né? Um time que se defende muito bem e é um time que sabe estar conseguindo criar boas jogadas, né? Então, para mim, o Bahia chega favorito nesse jogo. Um grupo que o Bahia tem o Internacional, o Atlético Nacional, o Internacional e o Nacional, né? E o Bahia venceu o Atlético Nacional dentro de casa, teve um empate contra o Internacional. O jogo que teve contra o Nacional foi um jogo onde o Bahia venceu por 1-0, mas foi um jogo onde o Bahia sofreu, soube sofrer, se defendeu muito bem e acabou fazendo um golaço ali com o Eric Pulga, que inclusive está jogando muito, tá? Em casa eu vejo esse Bahia favorito, eu vejo o Bahia saindo com a vitória diante do Nacional. O Bahia que tem se defendido muito bem, tá? Aquele Ramos Mingos, né? Jogando muito bem, o zagueiro se destacou, jogou muito agora contra o Botafogo, vem de uma grande vitória. O Bahia, inclusive, está a 5 jogos, né? Vencendo 5 vitórias consecutivas, vitórias contra o Botafogo, Palmeiras, Atlético Medellín, tá? Jogos assim complicados e eles saíram com a vitória. Com placares magros, sim, mas saiu com a vitória. 1,55 a vitória do Bahia, para mim, é uma boa, beleza? O Once Caldas vai enfrentar a União Espanhola. Once Caldas em casa também favorito para esse jogo. O Once Caldas está brigando aqui com o Fluminense pela primeira colocação. O Fluminense vai jogar em Oruro, né? Provavelmente na Bolívia, na altitude. Provavelmente vai com um time completamente reserva. É uma boa oportunidade para o Once Caldas assumir a primeira colocação e evitar um playoffs, né? Aqui terminando na segunda e depois decidir o jogo com o Fluminense. Então, o Once Caldas em casa contra uma das piores equipes do grupo, uma equipe muito fraca, que inclusive eles venceram fora de casa por 2-0. O Once Caldas deve vencer e também está pagando em 57, está pagando bem. E também eu destaco aqui como favorito dessa quarta-feira, beleza? Visitante favorito nós teremos o Al Hilal contra o Al Raed. O Al Hilal, velho, a temporada já era, né? Demitiu o Jorge Jesus, perdeu a Champions. O título aqui da Arábia Saudita também já era. A diferença é de 6 pontos para o Al Ittihad. Muito difícil pegar. Só que agora tem um ponto, velho. O Al Hilal tá com 62 pontos. O Al Nassr com 60 e o Qadsiya tá com 59, tá? Então, e o Al Ahly com 58. Mas o Al Ahly foi campeão da Champions, tá relaxado. Cara, o Al Hilal não pode vacilar não, porque se vacilar, pode ficar fora da Champions do próximo ano, da próxima temporada. E vai enfrentar um time muito fraco, um time que já está rebaixado. Então, tem tudo para vencer, né? Por isso que eu tô aqui e recomendo a vitória do Al Hilal, porque agora tem que focar aqui para não ficar fora da Champions, beleza? E o Al Nassr, que eu comentei agora com vocês, vai enfrentar o Al Ittihad. E óbvio, o Al Ittihad está numa posição confortável, né, na liderança, com 6 pontos de vantagem. Só que é um clássico e eles já estão um bom tempo sem jogar, né, o Al Ittihad. Só para mostrar aqui para vocês, ó. A última vez que eles jogaram foi no dia 21, né? Hoje é dia 7, nessa quarta-feira, então tem muito tempo sem jogar. Volta agora e é um jogo muito equilibrado, velho. A casa de aposta está dando um favoritismo muito grande para o Al Nassr,
Mas esse Al Nassr tem grandes problemas defensivos, tá? Se você pegar a maioria dos jogos, são jogos que ele tem uma média de 2,3 gols marcados e 1,3 gols sofridos. A mesma coisa do Al-Ittihad, olhando nos últimos jogos. 80% dos jogos, dos últimos 10, ou seja, dos últimos 10 em 8, tanto os jogos do Al-Ittihad quanto os jogos do Al Nassr, aconteceu ambos marcam. Inclusive, quando a gente para olhar os confrontos entre eles, ambos marcam vem se repetindo, né? 2-1, 4-2, 5-2, são jogos que geralmente são com ambos marcam. Então, eu gosto desse mercado do ambos marcam, tá? Por isso que eu listei aqui para o mercado de gols esse confronto. Inclusive, esse ambos marcam com a vitória do Al Hilal é uma boa, beleza? É uma boa. O Universidade do Chile vai enfrentar o Estudiantes. E, cara, o Estudiantes na Argentina, assim, é um time que tá sofrendo gol pra caramba, viu? Pra caramba mesmo. Inclusive, a média de gols dos dois times é bem alta, ó. Dos últimos 10 jogos, em 8 do Universidade do Chile aconteceu over 1,5 e em 7 do Estudiantes. E você para olhar o último jogo, o Universidade do Chile ganhou na Argentina por 2-1. E você para olhar os jogos do Estudiantes, são jogos que tá tomando sapecada pra caramba, né? Muitos jogos tomando gols, ó. Só não tomou gol nesse jogo aqui contra o Tigre dentro de casa, né? E contra o Botafogo que eles ganharam por 1-0. Mas todo o resto, ó, tomou 4 do Argentino Júnior, tomou 2 do Boca Júnior, tomou gol do La Plata, tomou gol do Universidade do Chile, tomou gol do Belgrano, aí ganhou do Carabobo, beleza, aí tudo bem. Ganhou gol do Barracas e tomou gol do New Old Boys. Então, assim, é um time que vem sofrendo muito, muito defensivamente. Gosto do gol do Universidade do Chile, né? E o over 1,5 também eu não descarto, não. Tá pagando, inclusive, 1,44. Tá pagando muito bem. Na MC Games, se eu não me engano, tá pagando 1,50. É isso mesmo, tá pagando 1,50. Vou deixar o link aqui na descrição. Faz lá, porque tá pagando 1,50, tá pagando melhor do que a Bet365, tá? E aí já dá pra fazer de pré-jogo. Vou partir pros principais jogos do dia aqui agora, mas antes, só listar os jogos que eu vou estar acompanhando ao vivo. O Al Ahly vai enfrentar o Al Taon, foi campeão agora da Champions Asiática, então não sei qual time que vai, não sei qual vai ser a postura do time, por isso que eu vou levar para o ao vivo. LDU é favorito contra o Tátira, mesmo fora de casa. Eu vou estar de olho no ao vivo, no empate anula, mas isso dependendo de como esteja o jogo no ao vivo, tá? Eu vou estar de olho no empate anula LDU. E Grêmio e Cruzeiro, eu não sei qual time que vai a campo, então vou também estar levando para o ao vivo, tá? Tanto o time do Grêmio e Cruzeiro que vai jogar fora de casa. Eu não conheço nem o Atlético Grau, nem o Machuque Runa. Só acompanhei o primeiro jogo, né, entre eles, mas não deu para colher muita coisa não, tá? O Cruzeiro até jogou benzinho, mas acabou perdendo em casa. Então não são times confiáveis nesse momento, apesar que o Cruzeiro vem de uma grande vitória contra o Flamengo. Agora vamos partir para os principais jogos do dia. Vamos lá. O Vasco vai enfrentar o Puerto Cabello. E o Vasco poupou os jogadores principalmente ali, obviamente, o Verratti e o Coutinho, né, para jogar esse jogo, velho. Poupou contra o Palmeiras. Loucura, eu achei do Vasco. Né? Mas poupou esses jogadores para jogar aqui, né? Parece que o foco do Vasco está realmente na Copa do Brasil e na Sul-Americana e não no Brasileirão. E o Vasco é superior, obviamente, do que o Puerto Cabello, né? Então, o Vasco é favorito por esse confronto, mas se tratando de Vasco, eu sempre fico com o pé atrás. Por isso que se for utilizar aqui, utilizo o empate anula, pagando em 25, tá pagando bem. Porque em caso de empate, pelo menos a gente tem reembolso, né? Não vale confiar direto na vitória do Vasco. Pode ser um jogo que o Vasco se complique. Para ganhar do Puerto Cabello no São Januário, só venceu por 1-0. Sofridinho, viu? Sofrido. Inclusive, a torcida vaiou o Vasco. E o Palmeiras, e aí dá para até fazer uma dupla. Vai enfrentar o Cerro Porteño. Sempre é um jogo duro, né? Um jogo complicado contra o Cerro Porteño. E aí também dá para utilizar um empate anula aqui Palmeiras. Quer dizer, empate o Palmeiras. Não, empate anula também é uma boa, mas empate o Palmeiras. Ou dá para utilizar também um gol do Palmeiras, para o Palmeiras marcar pelo menos um gol. O Palmeiras que vem fazendo um desempenho fora de casa, assim, absurdo. Né? Você pega os jogos do Palmeiras fora de casa, ó, marcou gol contra o Vasco, marcou gol contra o Ceará, marcou gol contra o Bolívar, num jogo muito difícil de altitude, marcou gol contra o Fortaleza, marcou gol no Internacional, marcou gol no Sport, marcou gol no Sport em Cristal. Então, fora de casa, o Palmeiras vem marcando muitos gols. Um gol do Palmeiras, para o Palmeiras marcar um gol, e o empate anula do Vasco, tá pagando muito bem, uma dupla que eu fiz, que eu deixo aqui para vocês. O jogo do Flamengo vai enfrentar o Central Córdoba. Aqui, o que é que dá para a gente explorar? Eu acredito que o Flamengo tem totais condições de vencer esse jogo, é um jogo muito importante para o Flamengo. O Flamengo vai com força máxima, né? O Flamengo é favorito, acredito até que vai sair com a vitória, mas é um jogo fora de casa na Argentina.
Então é melhor a gente utilizar de outros mercados, um mercado que passe mais segurança. Quais mercados? Por exemplo, o empate ao Flamengo é uma boa, né? Trabalhar o mercado de escanteios é uma boa. O Flamengo fazer ali 3, 4 escanteios é uma boa. Até mesmo para o Flamengo ter mais cantos no jogo, eu vejo uma boa. Por quê? O Central Córdoba vai jogar com as linhas baixas, vai buscar... Cara, o Central Córdoba vai jogar pelo empate. Essa é a verdade, tá? O Central Córdoba não precisa fazer um resultado contra o Flamengo. Ele sabe que se bater de frente, vai ceder os contra-ataques. E cedendo os contra-ataques, ele vai sofrer. Ele vai perder o jogo. Então ele vai fazer o que fez no Maracanã. O cenário eu acredito que vai ser o mesmo. Vai jogar com bloco baixo, marcação muito forte e quando roubar a bola fazer uma transição rápida. Acredito que isso que o Central Córdoba vai fazer. E consequentemente o Flamengo tendo a bola, a quantidade de finalizações do Flamengo deve ser maior, a quantidade de escanteios do Flamengo deve ser maior. Então eu gosto de explorar esses mercados, né? Finalizações, escanteios, para mim são os melhores mercados. No ao vivo, se o Flamengo estiver criando boas, né, estiver jogando bem, criando boas oportunidades, amassando realmente Central Córdoba, aí eu vou estar de olho numa possível vitória do Flamengo. Mas no pré-jogo, não. No pré-jogo, eu prefiro explorar esses outros mercados. Escanteios, finalizações, para mim, são mercados excelentes. E agora vamos para PSG e Arsenal, né? Jogaço, jogaço, jogaço. Como eu falei, você está vendo esse vídeo aqui, já saiu o resultado do Barcelona e Inter de Milão. Eu estou gravando esse vídeo antes, eu não sei, né, quem vai ser o adversário aqui, de quem sair desse confronto, mas o primeiro jogo, velho, o Arsenal foi muito mal, né? Perdeu ali 2 chances, mas o PSG marcou o gol e também perdeu 2, 3 chances. Mas o Arsenal foi muito mal. O Arsenal sentiu o gol muito cedo, né? E parecia que a individualidade não estava funcionando, sentiu a ausência do Partey ali no meio campo, que estará de volta, né? O Arsenal não explorou a bola aérea do PSG, que é um problema do PSG, o Arsenal não conseguiu explorar. Até fez um gol de cabeça, mas estava impedido, né? Mas foi um Arsenal muito abaixo. A gente depois, obviamente, do que o Arsenal fez com o Real Madrid, deixou muito a desejar em termos de postura. Parece que sentiu o gol muito cedo, né? Realmente. E o PSG fez o seu jogo, né? Pressionou muito a saída de bola do Arsenal, conseguiu fazer o gol e depois baixou as linhas e jogou no contra-ataque. Aqui, o que eu vejo é um PSG amassando desde o início do jogo, porque é o perfil deles, velho. Eles não sabem jogar de outro jeito. Então eles vão pressionar a saída de bola do Arsenal e principalmente no início do jogo vai fazer aquela volúpia, né? Cara, é um jogo muito difícil pra gente poder apostar, mas um dos mercados que eu gosto é do empate anula PSG, tá? Eu não vejo o PSG realmente em casa perdendo pra esse Arsenal. Acho que é um jogo que o Arsenal pode empatar, pode terminar empatado, mas o Paris Saint-Germain perder em casa eu vejo muito difícil. Óbvio que eu não estou dizendo que é impossível, que não tem como, que o PSG é super favorito. Não, pô. Até porque eu vejo o PSG favorito, mas o PSG dentro de casa, nos últimos jogos, né, eles têm tomado conta da partida. Foi assim contra o Aston Villa, foi assim contra o Liverpool, apesar de ter perdido o jogo para o Liverpool. Isso pode acontecer aqui. Mas a tendência é que nessa pressão o PSG consiga fazer um gol, tá? Dificilmente eu vejo o PSG passar em branco esse jogo, sem marcar um gol. Só se assim os seus atacantes estiverem num dia muito ruim, que é algo que não está acontecendo. Os atacantes estão num dia muito bom. E o Arsenal tem que ter uma força assim absurda para poder marcar 2 gols. É esse o cenário que eu vejo, tá? É esse o cenário que eu imagino. Por isso que o empate anula para mim tem um valor muito grande. E vai chegar um certo momento do jogo que o Arsenal vai precisar se expor. E se expor com o PSG, a gente viu no jogo de ida, né? Quando o Arsenal no segundo tempo começou a se expor, o PSG teve 2 contra-ataques que poderia ter matado o confronto. Poderia ter feito 2-0 no Arsenal ali. O Barcola e o Gonçalo Ramos perdeu um gol assim cara a cara com o goleiro, né? O Gonçalo Ramos botou na trave e o Barcola chutou para fora. Mas vai chegar um momento que o Arsenal vai ter que se expor. E essa exposição, o contra-ataque do PSG é muito forte. Por isso que eu vejo valor nesse empate anula. E os mercados que eu gosto de explorar aqui é o mercado de jogadores, como eu já falei para vocês. Uma aposta que eu fiz no jogo passado, que eu recomendo agora para esse jogo de volta, é dos desarmes, né? O desarme do Vitinha, o desarme do Kvaratskhelia, que é um cara que ajuda muito na recomposição, e junto com o lateral, com o Nuno Mendes, marca ali o Saka, né? E o Odegaard também, que cai muito por aquele lado direito.
Então eu gosto de explorar esses jogadores para fazer desarme, o Kvaratskhelia, o Vitinha e também o Hakimi, né, que vai ser o responsável por marcar também o Gabriel Martinelli, que o Arsenal faz essa virada de jogo muito rápida e o Hakimi acaba desarmando bastante também. Então eu gosto dos desarmes desses jogadores, tá? Do lado do PSG. Do lado do Arsenal, eu gosto de trabalhar os desarmes do Lewis Kelly, o Timber e o Partey, é uma boa. E gosto de trabalhar também as finalizações no gol, né? Para o jogo ter pelo menos mais de 5 finalizações no gol, tá? Acredito que vai ser um jogo mais aberto, até pelo resultado do jogo de ida. E também eu gosto de explorar as defesas do Raya e do Donnarumma, para cada um dos goleiros fazer pelo menos 2 defesas. Eu gosto de explorar muito esse mercado de jogadores na Champions, principalmente nessa fase, porque a gente imagina cenários, né? E é melhor do que apostar em resultados. Ontem no jogo do Barcelona, todas as recomendações que eu dei para vocês de apostas foram em jogadores. Hoje aqui as melhores também são em jogadores, né? No ao vivo eu vou estar de olho no mercado de escanteios, no mercado de gols, mas no ao vivo, no pré-jogo não, tá? E eu gosto desse empate anula do PSG, beleza? Galera, tamo junto, fica com Deus, que seja uma quarta-feira lucrativa pra gente. Curte o vídeo e se inscreve no canal, tá?